Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente, com muita alegria, com muita autenticidade. Eu tenho certeza que vocês vão amar o episódio de hoje. Nós vamos falar sobre movimentos e tendências na área de gestão de pessoas. E eu tenho uma super convidada. Vocês sabem que os convidados aqui do Atravessadamente são incríveis e não seria diferente agora. Minha convidada é a Fernanda Alves Chaves. Fernanda, seja muito bem-vinda. Uma honra e uma alegria ter você aqui com a gente. Ai, o prazer é todo meu, Helena. Quando você me convidou para estar aqui, eu falei assim, enfim, chegou a minha hora de brilhar. É que você já brilha, vai só estender o brilho aqui. Eu estou muito honrada de estar aqui, agradeço bastante. Espero que seja um momento muito gracioso e gostoso, de muito aprendizado. Então, só energias positivas para esse momento que eu vou passar com vocês aqui. Assim será. Turma, todos convidadíssimos desde já para trazerem as suas reflexões, as suas provocações. Lembrando sempre, né, gente? Já está virando bordão aqui. Nós não temos respostas, mas nós temos muitas provocações e reflexões. A ideia aqui, como vocês sabem, é trazermos e explorarmos os pontos, sempre colocando as pessoas no centro. Então, bora lá, traga a tua interação. Eu sei, a turma que acompanha o Atravessadamente é incrível, Fernanda. Sim. Eles têm provocações e reflexões maravilhosas e eles estão no mundo inteiro. Então, por favor, gente, venham conosco, tá bom? Pois é, eu soube disso, que a nossa audiência está muito maior do que o Brasil já não é pequeno, né? Exatamente. E agora a audiência está muito maior do que isso. Tá incrível a audiência, você vai ver. Daqui a pouco a turma, bora lá mandar aqui as interações. Fernanda, por favor, se apresenta aqui para a turma. Então, Fernanda Alves Chaves, eu estou com 50 a menos, sou uma profissional de recursos humanos, sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de trabalhar para pessoas. E eu gosto de entender que o profissional é quem faz a diferença dentro de qualquer organização. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para você. Conta um pouquinho da história aqui para gente. Meu Deus. Comecei a trabalhar com recursos humanos desde muito cedo. Aos 13 anos de idade, aquela época onde a galera ainda não podia trabalhar, eu já estava trabalhando. E eu tive essa sorte de já cair na área de recursos humanos. Então, tive a oportunidade de ser estagiária, assistente, analista, técnica, gestora, supervisora, diretora de recursos humanos. Tenho essa trajetória de recursos humanos. Fez toda a pirâmide corporativa. Fiz toda a Deu pirâmide. Check em toda a pirâmide. E mais do que isso, eu acho que foi o mais rico da minha trajetória. Além de sentar em todas as cadeiras de recursos humanos, eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todos os tipos de empresas. Empresas familiares, pequenas, médias, multinacionais, empresas de serviços, de produtos, fabris, né? Eu tive essa multidisciplinaridade, conheci negócios diferentes e conheci pessoas que fazem esses negócios. Então, isso foi muito positivo, sabe? Quando a gente pensa em gestão de pessoas. Eu tive essa oportunidade de atuar em diversos ambientes dentro da minha carreira corporativa. E agora estou numa outra carreira. Conta mais. Há 2 anos eu empreendi, né? Eu e a minha sócia, Fernanda Redin Verca, nós desenvolvemos a Dual Fusion. A Dual Fusion é uma consultoria de recursos humanos. Ela tem 4 produtos principais, que é desenho de organizações. Nós também fazemos clima e cultura organizacional. Para fazer cultura organizacional, nós temos uma metodologia própria, né, que foi desenvolvida nichando para o nosso cliente, que é de pequena e média. E nós também temos um grande parceiro, que é a GPTW. Né? E existem só 5 empresas que representam a GPTW aqui no estado do Paraná, e nós somos uma delas, especializadas em pequenas e médias. Então, para esse nosso produto Cultura e Clima GPTW, também trabalhamos com processos de recursos humanos, onde desenhamos processos de recursos humanos numa metodologia chamada People Design, que inclusive eu falo sobre People Design no capítulo de Drones e Dinossauros. E por último, treinamento e desenvolvimento utilizando a andragogia, que vem da minha carreira como professora, da minha carreira educacional, né? Que eu sou
professora de graduação e de pós-graduação também para gestão de pessoas. Isso é o que eu tenho feito profissionalmente. Mas eu tenho várias portas abertas, Helena. Sou diretora da BRH hoje, né? Diretora de regionais da BRH, então eu tenho, dentre as minhas responsabilidades, fomentar a área de gestão de pessoas, tanto para as empresas quanto para nós profissionais de recursos humanos em todo o interior do estado. Trabalho com essa frente muito forte do GPTW, né? Trazendo os pilares de cultura das melhores empresas para esse viés. Tenho também um programa aqui no Habla, né, onde eu falo sobre empregabilidade, dou dicas de empregabilidade. Sou professora de graduação, de pós-graduação, escrevo livros. Eu acho que a única coisa que eu não estou fazendo direito mesmo é dormir. É raro, mas acontece com frequência, né? Fazendo tanta coisa, é mais ou menos por aí. Turma, vocês entenderam? Então, assim, bora trazer as reflexões aqui para a área de pessoas. Enfim, aquele conteúdo incrível que vocês compartilham tanto aqui durante todos os programas, por favor, tragam aqui também quais são as reflexões de vocês, como vocês se veem nesses processos. E aí eu vou fazer só uma consideração aqui, porque a Fernanda falou do GPTW, às vezes as pessoas não estão tão acostumadas com a sigla, que é o Great Place to Work. Então, muitas vezes em muitos sites a gente vê isso, eventualmente para quem não passou por um processo... Vê um selo, né? Vê um selo. Então, é isso, gente. Às vezes a gente olha, né, em alguns sites, algumas comunicações, a gente vê ali um selo vermelhinho escrito Great Place to Work. Então, é uma empresa um ótimo lugar para se trabalhar. É isso que esse selo traz. Turma, então assim, ó, a Fernanda já falou aqui, ó, deixa eu trazer aqui, Entre Drones e Dinossauros 2, então ela participou aqui também. Super recomendo, bora lá com o livro, tenho certeza que vocês vão adorar também, porque eu também adorei. Muito bom. Fer, agora vamos começar para falar do seguinte, né, inclusive o tema do episódio ficou com esse nome, né? Então, assim, movimentos, tendências na área de gestão de pessoas. Eu vou trazer, turma, aqui algumas considerações que, assim, a gente ainda fala recursos humanos, eu acho que, assim, muito por um vício, né? Sim. Porque em momentos da jornada das empresas, desde que começaram a ficar mais bem estruturadas lá atrás, você trata o ser humano como um recurso, né? Sim. Ele foi iniciado como um mero recurso. Exatamente. Eu acho que é por isso esse nome, recursos Exatamente. humanos. Assim como tinha os recursos financeiros, tem os recursos humanos. Exatamente. E eu acho muito legal, e aqui, turma, a gente vai desvendar se realmente as empresas estão olhando para as pessoas ou se estão olhando para os recursos. Tá bom? Então, vamos lá. Conta pra gente aqui um pouquinho. Quais são os principais movimentos, essas tendências do que você tem visto, agora também com essa nova posição que você está trabalhando na BRH, o que você tem visto, assim, de diferente, assim, na área, diferente, assim, né, quebrando ali os padrões que a gente... Tem muita empresa muito tradicional? Tem muita empresa muito tradicional. Mas a gente quer saber o que a galera tá fazendo de novo, o que está sendo legal, o que vocês estão vendo falando, puxa, que legal ver isso. Eu acho que o que está demonstrando bastante esse movimento nosso social é o olhar sobre a diversidade. Mas não o olhar sobre a diversidade no sentido de quem é homem, quem é mulher, quem não se identifica com nenhum dos gêneros, né? É um olhar sobre o quão é importante nós termos diversos tipos de pessoas dentro das nossas organizações. E a primeira coisa que se olha no mercado de trabalho são as multigerações. Então, são as multigerações, são os gêneros diferentes, são as idades diferentes, são os propósitos diferentes, as religiões diferentes. Então, eu acho que esse movimento de oxigenação do recurso humano dentro da empresa é o mais simples, mas também o mais inovador que tem acontecido dentro desses ambientes que eu frequento. Algumas empresas, óbvio, ainda não perceberam a riqueza e a simplicidade dessa questão, mas outras sim. Outras já estão se precavendo, elas estão se preocupando e elas estão vendo a beleza da oxigenação através da diversidade, do quanto elas podem ser melhores empresas através da retirar desses seres humanos diversos o melhor deles para imputar na organização. Então,
É estranho, é dicotômico, né? É tão simples a diversidade humana. Sim. E, ao mesmo tempo, é o que eu hoje vejo como mais inovador. Saber utilizar essa diversidade humana em favor da organização. Muito bom, porque, inclusive, né, é bacana você falar em inovação, Fer, porque eu sempre falo, né? Para nós inovarmos, precisamos de diversidade. Não tem como ser diferente. Você precisa de pessoas que questionem, que tenham pontos de vista diferentes para poder ir para um outro lugar, senão iremos sempre para o mesmo lugar, né, turma? Então não adianta. Quando eu trago esse mesmo pensamento para a biologia, quanto mais diversa é uma floresta, melhor ela é, mais estruturada ela é, mais forte ela é, mais longeva ela se torna. Por que será que a gente demorou tanto tempo para entender que dentro das empresas, quanto mais diversas as empresas são, mais fortes, mais longevas, mais inovativas, mais produtivas elas também são, né? É isso aí. Eu acho, de verdade, aqui trazendo a minha visão para essa tua pergunta, eu acho que demorou porque não se inovava. Assim, a gente queria se colocar em caixinhas, né? Exatamente. Aí se coloca em caixinha, dentro de lugares já conhecidos, né? Então, Padrões, eu sigo regras, o padrão. processos. Exatamente. Aí segue muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu na faculdade há um tempão atrás. Poxa, mas você já saiu um tempão da faculdade, você está no mercado, você pode trazer outras coisas. Mas não, continua trazendo. Acho que é um mindset meio... Infelizmente, até natural, né, de acontecer. Sim. Uma tendência do ser humano a se acomodar um pouco. Porque a gente veio desse ambiente, né? Eu e você fizemos faculdade, muitos dos nossos... Então, o que a gente aprende na faculdade? Entender e classificar, entender e classificar. E não estou fazendo nenhuma apologia a não se estudar, não ter ciência ou não colocar em caixinhas o que deve ser colocado e muito menos a regras e processos, tá? Eu adoro regras, normas e processos. Essencial para a governança, gente. Essencial. Não é isso, tá? É que tem movimentos que podem ser feitos com regras, normas e processos, ao mesmo tempo explorando melhor a diversidade, explorando melhor do ser humano, explorando o que nós temos para dar em favor das organizações. Exatamente. Muito bom. Excelente. E aí, Fer, assim, nesse movimento todo que a gente tem presenciado nas empresas, então, claro, né? Eu olho numa perspectiva de governança, olho numa perspectiva de inovação, vejo alguns movimentos, mas eu vejo muita gente, assim, fazendo por fazer. Você que tem uma convivência, vamos dizer assim, um pouquinho mais, né, assim, com uma amplitude maior, olhando e também conseguindo coletar a perspectiva de outros profissionais de RH e tudo mais, você acha que a gente tem já algum movimento genuíno de mudança? Nós temos movimentos genuínos e temos movimentos que são espelho. Tá. Né? Fale mais sobre isso. Conta tudo. Acredito eu que tudo parte da cultura. A cultura, nós temos toda e qualquer empresa, pequena, média ou grande, ou de qualquer ramo de atividade, ela tem uma cultura. Essa cultura, ela é a proliferação dos valores, dos processos, do modo de pensar e de agir do seu board, digamos assim, né? Seu presidente ou seu fundador, ele vai disseminando esses comportamentos, esses valores, e as pessoas vão adquirindo isso, e a isso a gente dá o nome de cultura. Se culturalmente, ou seja, se essas empresas, desde a sua cabeça, elas já pensam em inovação, se elas já pensam em governança, se elas já pensam em crescimento, em desenvolvimento ou inovação, ok, é genuíno. Independente da velocidade. Sim. Nós não estamos falando de velocidade, estamos falando do quanto aquilo é essencial e é intrínseco. Exato. Se for um movimento que não vem da cultura organizacional, mas ela é imputada pela sociedade, do tipo, eu já vi empresas assim, né? Fernanda, estamos em junho e todos os meus concorrentes estão colocando uma bandeirinha de LGBTIQIA+. Vou colocar também, tá? Daí eu falo assim, mas por que, meu colega? Que você vai colocar? Não, porque eles estão colocando e agora eu tenho que parecer que eu sou LGBTQIA+, positivo. Eu disse assim, não, por favor, não coloque. Não coloque porque é vergonha alheia. Porque não é seu.
Não faz parte. Mas ele se sentiu pressionado pela sociedade. Sim. Alguns têm a mim para falar assim, não faça isso. Porque está indo contra a sua essência. Então, se você verdadeiramente não apoia, fique neutro. Claro. É melhor você ficar neutro do que... E isso para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Então, eu percebo que sim, existem empresas que já têm todas essas ações culturalmente, e daí elas vêm e aparecem e elas vão dar resultados. Vão dar resultados. E tem empresas que, infelizmente, isso ainda não é cultural, mas elas têm feito por necessidade, 500 necessidades, né? Sim. Necessidade econômica, necessidade de pressão social, necessidade... Que os gestores se sentem ali. Para as que isso é cultural, funciona. É longevo, é bom, é positivo. Para as que são fake, vira modinha, vira chacota, a gente faz meme, xiste dessas coisas. E daí a própria sociedade... Reconhece isso. Ao longo do tempo. Reconhece. Eu acho que esse é um ponto, né? Em inovação a gente fala muito disso também, né? Que é o seguinte, às vezes as empresas vão lá e botam a sua marca... Sou nos valores, né? O que nós somos? Somos inovadores. Ai, nossa, tá bom, então tá jóia. Ou então, por exemplo, atrela as suas marcas em espaços de inovação. Mas o que de fato você está fazendo para inovar, né? Você colocar a marca... E aí, na minha jornada de inovação, eu sempre falei isso, né? Você colocar a marca é o último ponto. Sim. Ela tem que ser ali, né? Só uma consequência. Quando todo mundo já percebe, exatamente. Eu explicito através da minha marca. Exatamente. Aí é uma consequência natural. Então, eu já comecei a inovar dentro de casa. Eu tenho uma cultura que oportuniza, por exemplo, a inovação. Eu tenho um ambiente seguro para inovar, né? Tem tudo isso. Né? Comecei a trazer os elementos, fiz meu... Aí eu vou para a rua. Né? Aí, ok, vamos lá, vamos aprender inovação aberta, vamos compartilhar, vamos aprender. Exatamente. Também. Trazendo essa tua fala para dentro da minha ciência, né? Que é a gestão de pessoas. A inovação é um comportamento, né? Os comportamentos, eles são trazidos humanamente, comportamentos, sentimentos e emoções. Uma pessoa normal, ela só consegue inovar, que é um comportamento, em cima de uma criatividade. A criatividade é mental. Só que a criatividade só nasce de um ambiente seguro. Então, a linha é assim. Em qualquer lugar que eu esteja como ser humano, se eu estou dentro de um ambiente seguro e me sinto propenso, eu me torno criativo. E daí eu tenho 500 criatividades, 500 ideias. Essas ideias, algumas cabem, outras não cabem. A que coube e eu consegui transformar ela em ação, se torna em inovação. Então, ambiente seguro, criatividade, inovação. O que eu tenho visto, né, dentro da minha área de gestão de pessoas, as empresas falam assim, Fer, aqui a nossa missão é essa, a nossa visão é essa e os nossos valores, X, P, T, O, inovação. Adoro. Ok. Vamos lá, então, Beleza, não tem problema. E daí eles me pedem, Fernanda, você pode fazer uma análise da nossa cultura organizacional? Um diagnóstico para entender qual é a nossa cultura, que é algo que eu faço bastante, tá? Em pequenas e médias. Vou lá, diagnostico, e a primeira coisa que eu trago para ele é assim, olha, talvez a gente vá precisar rever os seus valores. Porque embora isso esteja escrito na parede e possa até ser desejo seu, os comportamentos, os sentimentos, as emoções, as coisas acontecem aqui dentro da sua empresa de maneira diferente. E isso não está sendo refletido nos seus valores. Dele, mas como assim a gente não tem inovação? E eu faço essa mesma coisa. Assim, olha, para existir inovação, precisa haver o passo anterior é a criatividade, e o passo anterior da criatividade, que é tudo do ser humano, vem de ambiente de segurança. Se você não está promovendo um ambiente de segurança dentro da sua empresa, que é feito através de vários outros comportamentos, ela não é criativa, consequentemente, ela não é inovadora. E daí a gente começa a repensar tudo e né, sempre a cabeça dos meus empresários e dos gestores explode, porque muitas das certezas deles vêm por terra. Mas é
é super positivo. Porque quando eles entendem que o comportamento deles, que é o que gera a cultura, e a cultura é o que gera o comportamento de todos os outros sobre o que ele quer fazer dentro da empresa dele, as coisas... Exatamente. Aí sim começamos, né? Daí nessas mesmas empresas eu posso fazer uma pesquisa de clima e elas se tornam, sim, GPTWs. Exatamente. Ótimas empresas para se trabalhar. Porque não importa qual é a tua cultura, nem quais são os seus valores. Se você é inovativo ou se você não é inovativo, nem é o principal problema. O principal problema é você achar que é, escrever lá e não ser. Exatamente. Porque se você for inovativo e não colocar, não tem problema nenhum. Exatamente. Não vai testemunhar em falso, né, turma? Né? Então, assim, eu falo também muito isso nas mentorias, essa questão da cultura, e eu digo o seguinte para os empresários, para as empresárias, eu falo assim, a cultura, ela nasce quando você abre a empresa. Sim. Você não pode... Você talvez não tenha identificado ela, Exatamente. Não saiba... Você pode não ter tangibilizado ali de alguma forma. Eu falei, mas você não pode deixar abandonar esse tema, porque você tem que pensar o seguinte, a primeira pessoa que você contratar, ela já vai sentir esse clima, ainda que sejam só 2 pessoas na empresa. Isso já vai ficar muito claro. E eu vejo também empresários que... E aí a gente já viu grandes empresas num esforço de fazer mudanças na cultura. Por quê? Porque, de alguma forma, deixaram aquilo para trás. Quando você tem um board, uma gerência média, que não tem um alinhamento bacana com os valores da empresa, Sim. ou aquilo não é trabalhado de uma forma bacana, aquilo fica uma bagunça. E aí, por exemplo, quando você entra para fazer esse mapeamento, você vai dizer, opa, olha aqui o resultado que tem. Aí você chega, de repente, para o dono, para a dona da empresa, para os donos, enfim, e vai falar, olha, tá aqui. Ué, mas eu nunca propaguei isso, eu nunca quis que fosse assim. Ué, mas você não cuidou e não zelou pela cultura. Então, o que eu falo também nos meus programas também é isso, assim, de falar, olha, você tem que olhar para esse tema desde agora. Sim. E fica complexo, e aí eu entendo o outro lado, gente, que é o seguinte, complexo para quem está começando um negócio, olhar para esse monte de coisa. Que particularmente não é da linha dele, né? Quando eu vou pensar em um empresário e empreendedor, primeiro que são 2 coisas que às vezes não estão juntas na mesma pessoa, né? Exatamente. Empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Mas essas pessoas, a grande maioria do empresário, do empreendedor no Brasil, ele faz uma empresa em cima de uma capacidade ou de uma competência dele, técnica. Exato. Que, assim, quase sempre não é gestão de pessoas, cultura, clima, governança. Exatamente, exatamente. E levar esse tema. E aí, eu acho que é o que você colocou lá no início, e eu acho que isso aplica para tudo que a gente quer trazer com consistência, né? Gestão de pessoas, cuidar bem de pessoas, de verdade. Eu digo assim, você está contratando pessoas que vão te ajudar a realizar o teu sonho. Cuide bem dessas pessoas. E isso é, talvez... Voltando aqui, né, na tua pergunta inicial, você falou assim, Fernanda, o que de mais, né, inovador está acontecendo em gestão de pessoas? E eu falei que era a diversidade. É a diversidade através disso, através da cultura. Olhando para a cultura de maneira muito mais responsável, para verificar que a diversidade não é um problema, ela é um potencializador de uma cultura estabelecida e boa, positiva. E é interessante também, é importante eu falar, né? Não é interessante, é importante eu falar que não importa qual seja a sua cultura. Você só precisa explorar o melhor dela. Exatamente. Né? Tem que ver se essa cultura ela está alinhada aos seus objetivos organizacionais. Sempre falo para os meus clientes, né? Não importa se a tua cultura vá para a direita ou vá para a esquerda. Você só precisa mudá-la quando você percebe que essa cultura está desalinhada dos seus objetivos. Né? Não queira acompanhar a modinha, não queira acompanhar o colega do lado. Não. Vá no seu. Exato. E saiba utilizar o que você tem de bom. Falo muito isso também. Assim,
recomendações mesmo para as empresas, nesse sentido de, né, de alguns posicionamentos e de algumas coisas. Eu digo assim, você não tem que se posicionar para tudo, porque todo mundo está se posicionando, e posicione o que você acredita, o que faz sentido, o que conversa com você, o que é natural e o que está de acordo com o teu propósito. Sim. Leva esse melhor para você, que as coisas vão acontecer. Turma, tô botando óculos aqui, tá? Começamos com as interações, muito bom, excelente, bora lá. E ó, vamos lá. Primeira pergunta, Letícia aqui de Curitiba. Obrigada, viu, Letícia? As empresas estão realmente puxando movimentos de mudança ou só reagindo ao que o mercado exige? Algumas estão reagindo e algumas estão sim impulsionando movimentos de mudança. Lê. Olha, eu já aqui, né? Eu sou dessas também. Então, eu vejo os dois movimentos, tá? Eu vejo as grandes empresas, elas estão mais ativas e as menores estão mais reativas. Até porque as menores têm outras dificuldades para lidar no dia a dia, que as prioridades são um pouco maiores do que movimentos de mudança. Mas as grandes, elas tendem a impulsionar mais. Muito bom. Então, existem os dois. Viu, Letícia? Realmente. E é isso mesmo, né? No fim das contas também, o movimento das pessoas é que faz a mudança acontecer, né? Sim. Então, de alguma forma, isso acaba sempre impactando, né? Vamos lá, o Carlos de Porto Alegre. Carlos, espero que esteja tudo bem por aí, viu? Falar de bem-estar no trabalho é bonito, mas o que fazer quando a cultura da empresa não acompanha? Fuja louco. Carlos, tem que revisar, né? Tem Carlos, que revisar, claro. Se você puder, a análise é muito simples e eu falo sobre isso quando eu discuto sobre empregabilidade, que também é uma outra porta que eu gosto muito. Você, empregado, né? Você não é possível que a cultura nasça de você, a cultura nasce de uma outra pessoa. Entrou na empresa, percebeu que a cultura da empresa não está alinhada a você, ou que essa cultura não é a mais positiva para você ou para suas crenças, fuja louco. Porque você não vai mudar. Isso também. Você não vai mudar a cultura. Exato. Mesmo porque a cultura deles ser diferente da tua, não é que eles estão errados e você está certo. E muito menos que você está certo ou que a empresa está errada. São só desalinhos. Exatamente. Então, a gente não está falando de certo e errado, a gente está falando de desalinhos. Se está desalinhado contigo a cultura, fuja louco. Eu tenho certeza que haverão outras organizações que você se sentirá melhor. Exatamente. Eu falo muito disso, né? Porque o alinhamento não é só da empresa quando ela contrata, por exemplo, alguém. Para falar, deixa eu ver se você vai fazer sentido para uma vaga que a gente tem aqui. A escolha é mútua. É mútua. Então, é legal realmente de entender, Carlos, e avaliar isso aí. Não está conectando? Bora para o próximo desafio. Exatamente. Vamos lá. Natália... E não é porque a empresa está errada, tá? Exatamente. E nem porque você é o dono da razão. Exato. São só desalinhos. Exatamente, são visões diferentes. Natália de Recife, bem-vinda, viu, Natália? Obrigada. Quais são os sinais de que uma tendência virou prática e não só discurso interno? De que é tendência e tal, mas que aquilo virou uma prática. Através dos comportamentos, Natália, né? Isso. Natália, cultura... ela vem de comportamento. Comportamento vem de repetição, né? Então, comportamento humano são ações, atitudes, e repetição é quando aquela atitude, aquela ação, ela acontece algumas vezes. Então, se existe uma tendência, digamos assim, estamos tendenciosos a contratar pessoas 50 a mais. Contratou 1, é tendência. Contratou 2, contratou 3, contratou 10. E essas 10 pessoas ficaram na empresa. E elas estão positivas, elas estão sendo bem utilizadas, estão utilizando bem, ou seja, é um casamento positivo, aí sim aquilo se tornou um comportamento. Não é mais um programa da empresa, eu preciso contratar 50 a mais. É que ela internalizou que essa diversidade é positiva para ela e ela adaptou todos os seus processos internos para que os 50 a mais se sintam melhores e ela utilizar o melhor dos 50 a mais. Então, a repetição de comportamentos é a evidência de que uma tendência deixou de ser tendência e se tornou algo nosso. Muito bom, hein, Natália? Outro dia você conta pra gente como é que você observou isso aí na empresa. E tempo, tá? É tempo.
É tempo, né? Não tem como fugir disso, né? Vinícius de Floripa, bem-vindo, viu, Vinícius? Vamos lá. Lideranças estão preparadas para conduzir esses novos movimentos? Ou ainda... eu tô rindo. Não, só porque eu tô rindo aqui, gente, porque o Vinícius está falando de algo que eu falo muito também e que é super importante, tá, Vinícius? Ou ainda operam no modo comando e controle. Nossa, super, super importante trazer isso, Vinícius. Vamos refletir sobre isso. Existe de tudo. Como diz a minha mãe, dona Jacira, existe de um tudo, meu filho. Então, Vini, depende da cultura da empresa. Existem empresas que elas têm uma baixa maturidade, elas tendem a ter mais processos no comando e controle. E faz sentido, tá? Então, vamos pensar lá. Chão de fábrica, indústria automotiva, aonde os trabalhadores vêm eles têm um nível socioeconômico cultural mais baixo, um salário mais baixo, uma escolaridade mais baixa, e elas fazem uma atividade menos complexa, que exige mais do seu manual do que do seu mental. Obviamente, esse modelo de trabalho funciona melhor com uma liderança comando-controle. Sim. Porque se eu for uma liderança democrática ali, os profissionais não têm muita noção do quando fazer, como fazer, Sim. coisa e tal. Então, para esses... Até porque tem uma série de padrões para seguir, enfim, né? Então, para esses modelos, uma liderança comando-controle faz sentido, é a mais positiva. Agora, vamos colocar numa outra vertente. Uma empresa, uma fábrica de software, aonde eu trabalho com nerds, que tem um nível acadêmico alto, uma necessidade de criatividade e inovação alta. Se eu for um líder comando-controle... Vai cercear. Eu cerceio os meus funcionários. E daí eu posso... Mas esses funcionários, eles são mais imaturos pessoalmente. Então eu vou na liderança autocrática. A autocrática é que funciona mais. Ou eles já são maduros e podem tomar suas próprias decisões. Eu vou na liderança mais democrática ou até a laissez-faire, né? Uhum. Que é onde o grupo toma as decisões do grupo. Então, os estilos de liderança, não existe estilo de liderança ruim. Autocrático, democrático, laissez-faire, transacional, transformacional, não existe. O que existe são estilos de liderança que são inadequados à cultura da organização ou ao time que ela está sendo trabalhada. Isso eu vejo todos os dias. Eu realmente não consigo entender modelos de liderança ruins. Eu entendo aplicações de modelos que não são os melhores para aquele tipo de time, para aquela cultura, para aquela atividade. Veja, né? Então, assim, gente, para todos os perfis, a gente sempre tem. Então, tá aí, Vinícius. Então, vale entender esse momento. Não, mas, poxa, né? Estamos num outro tipo de ambiente, trabalhamos com projetos, como a Fer falou. Realmente, né? Não adianta se ficar no comando e controle. Aliás, você larga o controle e pega só o comando. Sim. E depois coleta os resultados e pronto. Controla, né? No final, né? Exatamente. Ou ensina eles a controlar, que também é ótimo. Exatamente. Mas eu imagino que o Vini fez essa pergunta porque ele deve... Ou ele é o gestor do comando, que gosta do comando e controle, tá tudo certo, porque é um positivo. Ou ele está num time onde ele está sendo gerenciado com alguém que é modelo controle, sendo que o time não precisa disso. Está inadequado. Qual que é a resposta? Fuja, louco. Tá aí, ó, Vini, não sei qual é a posição, tá? Vale refletir aí. O que eu posso te garantir é que vai ter uma empresa e vai ter um ambiente organizacional que te permita você trazer o seu melhor. É isso aí. Não se trata de mudanças de pessoas, se trata de entendimento do que cabe teu dentro de uma outra empresa. Exatamente. Fica mais fácil a vida. Não estou dizendo que é super fácil, né? Porque arranjar outro emprego não é fácil. Claro. Mas também tem um movimento seu. Exatamente, é isso aí. Vamos lá. Marta de Goiânia, bem-vinda, Marta. Como tornar a área de pessoas realmente estratégica, sem deixá-la refém da burocracia? Aí, ó, pergunta de milhões. Bora lá. Pergunta de milhões. Então, vamos lá. Primeiro, a área de pessoas... Como é que é o nome da colega? Marta. Marta, a área de recursos humanos ela é composta de 6 sub-áreas, né? Então, nós estamos falando de
atração de pessoas, de aplicação de pessoas. Atração é como é que eu trago a pessoa do mercado e coloco dentro da minha empresa. Aplicação de pessoas é quais são os processos e procedimentos de saber aonde colocar aquela pessoa dentro da organização. Através de organogramas, fluxogramas, funcionogramas, mas também de colocar a pessoa certa na cadeira certa. Depois, nós temos um terceiro pool de processos, que é o de remuneração. Salários, benefícios, folha e tudo mais. O nosso quarto processo de recursos humanos é de treinar e desenvolver essas pessoas. Então, são todos os processos e procedimentos relacionados a trilha de carreira, avaliação de performance, entendimento de quem precisa ser trabalhado em qual aspecto, hard skill ou soft skill. Quinto procedimento de recursos humanos é o de manter. Manter é sindicatos, NR, saúde, segurança, medicina, uniformes, tudo mais. Sexto movimento de recursos humanos é o de monitoramento. É onde eu uso People Analytics, é onde eu vejo as minhas plataformas, é onde eu entendo se todos os outros 5 estão certos. Bom, partindo desse pressuposto de que a área de recursos humanos é um pouquinho maior do que a maioria das pessoas vê, algumas delas são altamente burocráticas. Até porque elas têm uma relação legal muito forte. Governança, né? Então, tem áreas de recursos humanos. Remuneração. Remuneração é salários, benefícios, modelos contratuais, tudo isso. Altamente burocrático. Vai mudar? Não. A gente pode deixar a burocracia mais inteligente, mas ela nunca vai deixar de ser burocrática. Saúde, segurança, medicina do trabalhador. Altamente burocrática. Dá para mudar? Dá para deixar a burocracia mais inteligente, mais adaptada à necessidade do negócio, à necessidade da empresa e atendendo, assim, as legislações e tudo mais que a gente está atrelado. Exato. Mas deixar de ser burocrática também não vai mais, né? Então, essa tua pergunta temos, e principalmente eu, né? Eu sempre, Marta, eu sou fã de Max Weber. Eu sou a mulher da teoria da burocracia, eu sou administradora. Então, eu adoro métodos, normas, regras, processos e burocracias. Né? É através da burocracia que nós não somos uma sociedade anárquica. Né? Nós somos burocráticos. Porque nós temos normas, regras e processos. Exatamente. Não, o ponto aqui é conseguir facilitar o máximo que der para facilitar. E outra, gente, hoje tem tanta tecnologia que vem, que dá suporte, que facilita todos esses processos, que o ponto aqui é conseguir trazer isso de uma maneira esperta, inteligente. Exatamente, smart. Traz isso e aí assim a gente vai deixando uma área de pessoas muito mais estratégica. Exatamente. A estratégia vem dessa inteligência. Exatamente. De o que é possível burocratizar. Não, o que é necessário seguir burocracias e como melhorar essas burocracias, facilitá-las. E o que é possível utilizar-se de criatividade e inovação, vamos fazer. Então, através desse bom equilíbrio em cada uma dessas 6 sub-áreas, a gente tende a deixar... E eu nem falo mais sobre RH estratégico. Eu falo sobre RH inteligente. Boa. Porque eu aprendi há pouco, né, num desses grandes congressos que eu vou... Uma consultora na fala, ela fala assim, olha, não existe, a estratégia não é do RH, a estratégia é do negócio. Se a estratégia é do negócio, o RH não é estratégico. O RH é inteligente de utilizar os seus recursos humanos em favor da estratégia do negócio. Então, eu comecei a me policiar e utilizar um RH inteligente, que é o favorável à estratégia do negócio. Gostei, faz muito sentido. Bora lá, então, aqui. Vamos lá. Nossa, Fernanda, aqui fala maravilhosa. Nem tudo é para todos. Regina de Curitiba. Obrigada, Regina. Eba. É isso aí. Luciana, de São Paulo. Bem-vinda, Luciana. Helena Fernanda, que diálogo potente. O RH precisa mesmo sair do operacional e assumir o protagonismo das mudanças. Obrigada, Helena. Aí, a gente também acredita nisso. Vamos lá. Gabriel... de Fortaleza. Bem-vindo, Gabriel. Atravessadamente, sempre me fazendo repensar o que estou fazendo como líder.
Gabriel, que legal, que bom poder ouvir vocês. E pra gente é muito legal poder ouvir esse tipo de retorno, Gabriel. Que bom que tá fazendo pensar, né? Que é o que eu falo no Que início. é o que a gente tá fazendo aqui, Exatamente. né? A gente veio pra provocar. Refletindo, exatamente. Estamos aqui refletindo e trazendo provocações. Obrigada, viu, Gabriel? Vamos lá aqui, ó. Agora, vou fazer um disclaimer especial aqui. Minha mãe, Luísa Helena Gama Merck, obrigada pela participação. Sempre trazendo conhecimento Dona que agregam Luísa, demais. Parabéns pela filhota, hein? Ó, sempre trazendo conhecimento que agregam demais em nossa vida e empresa. Gratidão a vocês duas. Obrigada, mãezinha. Valeu. Não te conheço, mas já te considero pacas. Ó, Célia Linsingen. Celinha já participou aqui do primeiro Atravessadamente. Olá, lindonas, como a voz da Fernanda é bonita. Também acho, Celinha. Obrigada, Célia. Muito bom, vamos lá. Isabela de Campinas, bem-vinda, Isa. Por que ainda se fala tanto de propósito nas empresas, mas as pessoas continuam adoecendo nelas? Bom, dá pra gente responder Vamos pra próxima pergunta? Talvez porque o propósito não seja tão favorável ao ser humano. Ou talvez porque o propósito não... A pessoa que fez aquilo nem sabe o que era propósito. Exatamente. Ou talvez porque você esteja numa empresa que esteja descasada do seu próprio propósito como profissional. Mas essa pergunta essa é difícil. É difícil. Isa, de verdade, eu acho que esses pontos aqui que, né, a Fê fala brincando, né, foge, louco e tal, a gente fala nesse tom de brincadeira, mas o ponto aqui é de verdade uma reflexão, né, pra gente entender. E aí, claro, né, não sei se é necessariamente o teu caso, espero de verdade que não, mas a gente observa isso ainda muito nas empresas, né, essa desconexão. E o que eu vou trazer aqui, um ponto bem importante você precisa estar conectado com você mesmo. Você tem que olhar para dentro de você mesmo, você tem que se auto-observar. E aí eu vou trazer um aspecto super importante na nossa jornada, que é a espiritualidade. Sim. Independente de como cada um... utiliza ela, ou de a religião escolhida. Religião, não, né? Porque não é religião, não é nada disso. É a tua conexão, primeiro com você mesmo e depois para quem, né, enfim, assim, escolhe o seu Deus, enfim, né, essa força superior. Mas a gente precisa primeiro estar bem conectado. E aí, nós passamos, e eu trabalho bastante nas minhas nas mentorias, essa questão, assim, nós passamos por muitas mudanças. Sim. Nós somos seres mutantes, graças a Deus, no caso, né? Graças a Deus, de verdade. Nós mudamos e isso é muito bom. E o que acontece? Em muitos momentos, a gente, às vezes, até entra em algum lugar, né? E aí talvez seja isso também que a Isa perceba. A gente entra em alguns desafios profissionais e tal, e tá tudo bem. Tá ali, se adorou, estava super identificada, estava tudo certo. Daqui a pouco... Não é mais. Não é mais. E eu tenho uma expressão que eu falo assim, que eu uso, Fer, que é de fio desencapado. Daqui a pouco você tá um fio desencapado dentro da organização. Os atritos começam a acontecer. Aí você vai lá falar, oi, tudo bem, Helena, bom dia. Aí a Helena não olha. Opa, o que aconteceu? Aí daqui a pouco tá lá na reunião, a Helena dá uma... né? Larga ali uma... Desculpa a expressão, uma patada, né? Sim. Dá uma... Ali, então assim, a gente começa a ver, poxa, o que está acontecendo? E aí, quando a gente se observa, a gente, opa, eu tô aqui que eu sou o fio desencapado. Qualquer coisa que encosta, tô dando choque. Então, a gente precisa se observar também. Então, quando a gente entra, se observa, se conhece, trabalha bem a sua espiritualidade, aí precisa de terapia, vamos para terapia também, turma. Sim. Precisa, vai. E aí, isso começa a ficar mais claro também. Puxa, o que é que está pegando? Será que é na empresa mesmo? Ou será que sou eu com alguma outra coisa que está influenciando? Porque somos só, né, Fê? Ou será que não somos nenhum dos dois, eu só estou no lugar errado? Exatamente. Então, assim, é legal de se colocar nessa posição de observação. Sim. Acho que esse é fundamental aí, Isa. E aí, claro, né, também um desafio de cada um de nós, de se conhecer. Porque grande maioria das vezes, quando a gente olha, a saída é para dentro, né, Helena? E, às vezes, ao procurar a saída, a gente encontra alguns monstrinhos. Exatamente. Que fazem doer mesmo. O bom disso é que todos nós temos monstros. Exatamente, é bem isso mesmo. E aí a gente tem que tratar. Gente do céu, ai, quanta interação, vocês são demais. A gente tem um programa de umas 5 horas aqui. Gente. Não vou conseguir ver todas, mas vamos lá. Tentar trazer alguns pontos aqui que a gente não falou ainda.
Eu quero vir pro Atravessadamente número 2, tá? Tá convidadíssima. Gente, já tá fechado, viu? Já tá fechado. Então, olha só. O José trouxe um feedback muito legal aqui. Helena, Fernanda, que dupla. O papo de vocês é afiado. Já quero compartilhar com várias pessoas na minha empresa. Por favor, José, compartilha. Isso. Bora compartilhar. Entra Isso aí, no bonde. quanto mais compartilhamentos, mais reflexões. Né? Atravessadamente me entrega mais do que um conteúdo, me entrega consciência, eu ouço sempre que posso. Melissa, gratidão, viu? Os convidados também são super alinhados nessa proposta e não à toa que eles estão aqui para a gente fazer um momento muito legal. Deixa eu achar aqui uma pergunta bem interessante. A tendência da Thalita de Campinas, obrigada, Thalita. A tendência de flexibilização do trabalho veio para ficar ou já estamos vendo um movimento de retrocesso? Já estamos vendo um movimento de retrocesso. Não da flexibilização, mas do home office. A flexibilização continua em alta, Thalita, mas o home office está voltando. Eu estive na GUP na semana passada, segunda-feira da semana passada, com alguns outros executivos, discutindo sobre esses movimentos, né, de atração de pessoas. E a Jennifer Coutinho, que é uma das CEOs, uma das Cs da GUP hoje no Brasil, ela nos deu o dado de que 85% das vagas abertas na GUP são presenciais. Olha isso, né? Movimento completamente... E 15% são total remotas. Ou um ou outro. Exatamente. Então, esse movimento já é nacional. E hoje a GUP é a maior plataforma do país. Não tem como fugir desse dado. 85% presenciais ou no modelo de flexibilização onde exijam mais presença na empresa do que fora. O que eu estou querendo dizer para vocês? Flexibilização é eu ter vários movimentos e modelos de trabalho. Isso é flexibilização. Agora tem 100% home office, que é o total remoto, que a gente chama. Tenho 4 dias na empresa, 1 fora. 3-2. 4-1 de volta, que é 4 dias em casa e 1 na empresa. E o total presencial. Né? Então, essas são as nossas flexibilizações. Hoje, 85% são de mais presença na empresa do que fora. É isso que esse dado trouxe. Então, existe um retorno, um retrocesso, sim. E por que está acontecendo isso, tá? Minha percepção. Gestores que não sabem gerir equipes remotas. 2, dificuldade na manutenção da cultura organizacional no remoto. Não é impossível, mas é mais complexo. Bem complexo, bem complexo. Dificuldade das pessoas produzirem de maneira adequada. Imaturidade ou desconhecimento, ou até teimosia mesmo, de algumas empresas. Do tipo, eu sou o dono da empresa, eu quero presencial e pronto. Né? Existe disso. Então, existem diversas razões para o que isso aconteça. E lembrando sempre que existem profissões que é possível, existem profissões que não é possível. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Eu tô muito feliz com a capilaridade da tua audiência. Não, guria. é impressionante. Impressionante. Vamos lá aqui. Deixa eu achar... A Patrícia de Porto Alegre. Este episódio está traduzindo tudo que eu vejo no dia a dia do RH. Muito potencial de mudança, mas muita resistência também. A Bruna de Recife. Este episódio me atravessou mesmo. Gente, vocês são demais. Estou adorando. Trabalho com gestão de pessoas e senti cada fala como um espelho da realidade. Fernanda, aí o Thiago de Porto Alegre. Fernanda traz verdades difíceis de ouvir, mas essenciais. É isso aí, gente. Precisamos refletir.
Aí aqui o Marcos de Foz do Iguaçu. Fernanda, adorei como você está trazendo pontos contra-intuitivos e necessários. É por isso a reflexão. Você não está dizendo que todo mundo quer ouvir, mas está dizendo que a gente precisa escutar. Parabéns pela coragem e lucidez. Marcos Obrigada. de Foz. Turma, vamos lá. Eu quero trazer aqui uma participação. Cadê, gente? Se eu só achar aqui. De alguém que está falando de recolocação. Estou buscando... A Tatiane de João Pessoa, na Paraíba. Bem-vinda, Ok. viu, Tati? Estou buscando recolocação. Como identificar se uma empresa tem gestão realmente humanizada ou só é mais um discurso bonito do LinkedIn? Ótima. É, Tati. Tatiane. Tatiane, vamos lá. Existem algumas possibilidades de investigação, né? Então, a primeira coisa é LinkedIn, site da empresa. Tem um outro site que se chama Glassdoor, que é porta de vidro. Nesse site, as pessoas, de maneira anônima, elas dão as suas notas e elas dão os seus depoimentos sobre como é trabalhar dentro dessa empresa. Então, vá lá no Glassdoor, faça essa pesquisa. Mas tem uma outra coisa que eu faço, tá? E eu já fiz várias vezes e eu indico e quem faz dá certo. Liga para uma pessoa que já trabalha nessa empresa, preferencialmente na equipe que você vai, e fala assim, ó, oi, tudo bom? Eu faço isso pelo LinkedIn, tá? Exato. Eu faço isso pelo é LinkedIn. uma boa forma de fazer. Tem gente que liga, a maneira faça que for mais adequada a você. Eu falo assim, tudo bom, meu nome é Fernanda, estou passando por um processo seletivo na tua empresa, assim, assado. E eu gostaria de fazer algumas perguntas com relação ao dia a dia. No dia a dia, efetivamente, eles pagam a hora extra? Faça algumas perguntas e lança. Máximo que a pessoa vai fazer é não te responder. Exatamente, é isso aí. Mas é isso aí, a gente também tem que fazer as validações do nosso lado. Porque pensa que é um namoro. Exato. E no namoro, a gente tem que gostar também do namorado. Não é só o namorado gostar de nós. A gente gosta da gente. É isso aí. Gente, vou trazer aqui. Nossa, já tô... E assim, essa dica que eu te dei, só tomem cuidado de serem profissionais. Claro, com né? certeza. De não colocar outra pessoa em saia justa, de não fazer perguntas que, né? Também. Então, mas expliquem, contem e façam perguntas adequadas. É isso aí, vamos lá. Eu vou trazer algumas colocações aqui. Vamos lá. O Henrique aqui de Curitiba. Obrigada, viu, Henrique? Na empresa onde trabalho, estamos vendo os times pedirem mais autonomia e menos controle. Esse movimento tem sido desafiador para algumas lideranças, mas muito poderoso. É isso mesmo, Henrique. A gente vê esse movimento e ele realmente ele traz resultados muito diferentes. A Sandra de Natal. Bem-vinda, Sandra. Percebo que o maior movimento silencioso nas empresas hoje é o cansaço. As pessoas estão exaustas de iniciativas que não se sustentam na prática. Sabe o que eu falo, Sandra? Eu falo muito assim também, Fer. Eu digo assim, não adianta ter muita iniciativa e pouca acabativa. Voo de galinha. Exatamente. Então, não adianta você querer fazer mais um montão de coisa e tudo mais, se aquilo não for consistente, se aquilo não for regular, se você não tiver o que seja essa acabativa. Eu gostaria de fazer uma fala sobre isso, que é as empresas, nós estamos num momento tão estranho da sociedade, né? Que a gente está com muito medo de perder as tendências, de perder as coisas, que a gente quer se enfiar em várias ações, né? Quer ter muitas iniciativas e tem poucas acabativas. Como é que a gente resolve isso? A minha dica é back to the basics. Faça o básico bem feito. Exatamente. Porque só é possível inovar, só é possível usar a disrupção, só é possível fazer algo melhor depois que o básico está bem feito. Então, assim... E outra, nunca vi ninguém ser demitido ou ninguém ser cobrado pela inovação. Eles cobram quando o básico não está bem feito. Exatamente. Em qualquer lugar, tanto na sua família, quanto na sua casa, quanto no seu namoro. Se o básico não estiver bem feito, vem as cobranças, vem as insatisfações, vem as dificuldades. Se o básico estiver corretinho, as coisas funcionam. Exatamente, ó.
Vamos lá, aqui. O Túlio de Brasília, ele faz um comentário. Estamos testando a semana de 4 dias úteis. Não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar com mais foco, propósito e presença. Super concordo. Sim. A Janine do Rio de Janeiro. Bem-vinda, viu, Janine? Vejo um novo perfil de profissional surgindo. Menos apaixonado pela empresa. E mais Mais apaixonado por si. comprometido com sua própria saúde mental e propósito. Isso muda tudo. Trouxe aqui o comentário da Janine, mas reflete vários comentários que a gente Sim. teve aqui. Principalmente dessas das colocações. multigerações, né? A geração Millennium, que é a Y, e a Z, né? Elas são as gerações que já foram ensinadas a olhar mais para si, para os seus propósitos e para o seu melhor, antes de olhar para o melhor da empresa. É isso aí. A gente teve uma outra pergunta Movimento aqui, social. exatamente, que fala justamente disso, né? Dessa diferença das gerações. E aí perguntava justamente se era só uma reclamação ou se era para buscar o que de fato precisava ser buscado. Na minha entendimento, é mimimi, tá? Olha porque aqui, assim, ó, multigerações sempre existiram. Eu achei aqui, o Murilo de Salvador, ele falou, as novas gerações estão trabalhando mesmo, mudando o jeito de trabalhar ou só estão gritando por mudanças que sempre foram necessárias? Eu acho que... Opa! O que eu vou dizer para você? Pessoas nascem e morrem desde o início dos tempos. Ou seja, nós temos uma geração posterior à outra. É um movimento natural do ser humano. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, desde que nós trabalhamos, né, nós temos pessoas mais antigas saindo do mercado e pessoas mais novas chegando. Cada uma dessas pessoas novas, ela já chega diferente do que a antiga está saindo. Então, o movimento multigeracional é sabido. O que aconteceu, Helena, no meu entendimento, é que as mudanças geracionais ficaram muito mais evidentes. Porque as tecnologias, e eu não estou falando de tecnologia de computador, eu estou falando de inovação e tecnologia. Sim. As inovações, no passado, eram muito mais lentas, muito mais morosas. Então, uma geração vivia 100 anos, para outra geração de mais 100 anos ver uma diferença. Agora, em virtude da nossa inovação estar sendo muito ágil, muito rápida, em 2, 3 anos eu já tenho uma inovação muito grande. Sim. Que nem... gente, há 5 anos não existia air fryer. Hoje a gente não tem mais micro-ondas, a gente só usa air fryer. Né? Então, isso só para ilustrar. Como essas mudanças inovativas e tecnológicas têm sido muito mais agressivas, no sentido de muito mais rápidas, as pessoas e a nossa sociedade também têm tido mudanças maiores. Então, as novas gerações de pessoas no mercado de trabalho, elas vêm muito mais diferentes do que vinham anteriormente. E é por isso que nós estamos assustados. Sim. Então, isso eu concordo. Eu concordo que as inovações estão mais ágeis e as mudanças estão acontecendo com mais brevidade e a gente não está sabendo lidar. Isso eu concordo. Agora, que não existiam gerações, não concordo, porque elas sempre existiram. Ou que uma geração é melhor que a outra, também não concordo. É isso. Né? Porque é o processo evolutivo natural. Exatamente. Então, eu sou da geração X, quase baby boomer. Eu não sou melhor nem pior. Ai, quase baby boomer não, tá? Nós não estamos nessa ainda, tá, Fernanda? Por favor. É que eu sou uma mulher que eu faço questão de ser mais velha, porque eu tenho ficado tão mais sábia. Tô me gostando tão mais. Bom, eu não sou melhor nem pior do que a minha sobrinha que está entrando no mercado de trabalho daqui a um pouco. Exato. E ela vai ser uma profissional completamente diferente de mim, mas não melhor e nem pior. Exatamente. Então, eu não vejo... Então, quando alguém reclama, essa geração Z é impossível. Não, ela não é impossível. Ela só é muito difícil de lidar, porque ela é muito diferente de nós. Mas ela não é ruim. É isso aí. E nem também maravilhosa. Exatamente. Somos todos seres humanos. Muito bom. Desculpa, eu precisava falar sobre isso. Não, eu acho que... Gente, olha só, já está combinado aqui um programa 2 com a Fernanda. Vocês mandaram muitas interações, gratidão por toda a participação. De verdade, a gente não consegue ler. Ficou
Um monte de mensagem. Isso é muito incrível, muito especial. Quero agradecer demais a audiência. Vamos fazer um programa 2 já começando só com perguntas e respostas, hein, turma? E aí vocês vão trazendo as provocações. Claro que tem muita coisa aqui que a gente já conversou, que a gente já falou, mas tem outras tantas para a gente falar também. Mas, gente, quero agradecer demais a presença de todos. Hoje nós falamos diferenças geracionais, falamos de diversidade, de movimentos. Diferenças de liderança. Falamos de cultura. Tudo. Então, assim, como, né, falamos de propósito, falamos de cuidados, de autocuidado, de autoobservação, tudo isso. Então, foi um programa muito rico. Quero agradecer demais, Fer. Brigadão pela participação. Foi sensacional. Eu tô adorando isso aqui. Sabia que seria assim. Você já está convidada, então, para o próximo. Em breve, a gente já combina. Turma, aí o próximo vai ser só perguntas e respostas. Aí eu já começo com uma pauta aqui, depois a gente só continua, vocês continuam trazendo mais também. Obrigada, viu, Fer, pela participação. Eu que agradeço. Foi muito, muito, muito agradável estar aqui e eu fiquei muito feliz com as perguntas. Muito bom. Quer deixar os seus contatos? Fernanda Alves Chaves. Vocês podem me achar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok eu estou fazendo, né? Porque, como vocês sabem, eu sou uma mulher de outra geração, então eu estou me adaptando. Mas se você colocar Fernanda Alves Chaves, você me encontra. É isso aí, muito bom, gente. Obrigada, viu? Também para quem quiser me encontrar, Helena Merck no LinkedIn. Pode achar o Atravessadamente também no Instagram, tá? Helena Merck lá no Insta também, enfim. Estamos aqui também para poder contribuir. Obrigada a todos, um ótimo dia e até o próximo Atravessadamente. Valeu!